Oi, gente! Bem-vindos ao Turno Win, onde as coisas ficam ainda mais sinistras. E aí, gente, como vocês estão? Nunca na história houveram tantos episódios do Turno em um mês só, e o mês está só começando. Queria mostrar pra vocês o que eu fiz no meu cabelo pro Halloween, que esse final de semana estarei na Horror Expo, e eu queria fazer uma coisa diferente. Aí eu fiz isso aqui, ó. Fiz umas pontinhas pretas, isso se chama rabo de raposa. E espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, por favor, não me conta, porque eu fico magoada e eu ia ficar muito triste. Enfim, vamos falar sobre relatos. Se você quer ter o seu relato contado aqui, mande um e-mail para relatosdoturno@gmail.com. Manda bem caprichado para eu não ter que reescrever. Nossa, tem uma construção do lado do meu prédio a essa hora. Paciência. Manda bem caprichado pra eu não ter que reescrever, porque eu gosto de ter a emoção do final ao vivo. Eu gosto de ler o final da história com vocês. Eu leio o começo pra ver se tá bom, se vai precisar ser reescrito. E o final eu gosto de reagir ao vivo, então dá aquela caprichada. E vamos falar sobre relatos. O de hoje veio com o nome O Gato Também Viu. A gente não tá dando nomes para as pessoas dos relatos. Ou estamos trocando o nome. A de hoje vai se chamar Marcela. E pedir para vocês manterem o respeito com os turners que mandaram relatos. E comigo. E manter o respeito, manter uma comunidade legal, né? Vamos ao relato de hoje. Olá, me chamo Marcela e peço desculpas pelo relato longo, mas eu preciso descrever a planta da minha casa para vocês entenderem. Vou tentar ser o mais objetiva possível, sem comprometer a experiência do relato. Essa não é uma história inventada. Sempre fui o tipo de pessoa que não desrespeitava, mas era meio cética com coisas do sobrenatural, pois nunca tinha presenciado nada concreto. Até esse dia. Não lembro o ano exato, mas era feriado do dia 12 de outubro. Eu sei disso, pois o pessoal da igreja do bairro estava soltando fogos de artifício. E não era uma comemoração religiosa do tipo que recebe visitas e enfeita a casa como o Natal. E o gato estava assustado pelo barulho dos fogos, tentando entrar no quarto da minha tia para se esconder. O meu terror já começa aí quando a Eva começa. A Eva é minha cachorra. Vou pôr uma foto dela aqui pra vocês verem como ela é perfeita. Quando ela começa a ficar ansiosa por causa de fogos, eu começo a ficar mais ansiosa ainda, porque eu não sei o que fazer, eu tenho medo dela ter um piripaque. Então, eu odeio fogos de artifício, gente. Simplesmente não soltem. Ou soltem os que não faz barulho, sabe? O que vai mudar? Para contextualizar o ambiente, imagina que você acabou de entrar na minha casa e está parado na porta da sala. Logo à sua frente tem um sofá bem grande encostado na parede da esquerda. De frente com esse sofá, do outro lado da sala tem uma TV grandona. E ao seu lado direito, um sofazinho pequeno de 2 lugares encostado na parede com janela. Na mesma parede que está a porta de entrada da sala, que é onde você está, de frente com esse sofazinho, do outro lado da sala, tem a porta do quarto da minha tia, praticamente do lado da TV. Agora imagine que você desviou do sofazão para chegar ao outro lado da sala e virou para a esquerda. 2 passos à frente vai ter a porta do banheiro. Esses 2 passos são por causa de um corredor minúsculo. Sério, o corredor tem uns 4 passos de uma extremidade à outra. Imagine que você dê um passo para frente, ficando nesse corredor. Para a esquerda tem o quarto da minha avó, que são 2 passos de distância. E essa é uma das extremidades do corredor. Para a direita é a cozinha, que não é nenhum passo de distância. Uma outra observação é que eu preciso atravessar o quarto da minha tia para chegar ao meu quarto. Espero sinceramente que você tenha entendido a planta da casa. Eu espero que vocês tenham entendido também, porque eu não entendi. Eu tenho muita dificuldade em imaginar planta de casa, em imaginar lugares. Eu tenho dificuldade com direita e esquerda. Eu não consegui imaginar, mas eu tô com você. Desculpa por não ter entendido, mas eu tô com você e eu entendi. Entendi um pouco, assim, um corredorzinho, um sofá. Vou fingir que eu entendi. Enfim, eu estava sentada no canto esquerdo do sofazão, de forma que o corredor estava praticamente atrás de mim, mas não exatamente atrás, com a cabeça na lua. Quando eu vejo no reflexo da TV desligada que alguém foi da cozinha para o quarto da minha avó.
Me veio um sentimento de estranheza, porque a altura da pessoa não condizia com as pessoas que estavam na casa naquele momento, que eram a minha mãe, que deveria ter 1,75 de altura, e a minha avó, que deve ter 1,67. A pessoa que foi pro quarto parecia ter mais de 1,80 e era magra. Não esquelética, mas é que a única pessoa alta que estava na casa no momento, minha mãe, era obesa. Além disso, parecia que era um homem que tinha passado. O pensamento que veio na minha cabeça naquele momento foi: Nossa, a dieta e a academia que minha mãe tá fazendo realmente estão dando resultado. Nem reparei que ela emagreceu tanto assim. E dei de ombros. Só que tem um porém. Eu não ouvi a porta do quarto da minha avó abrir nos segundos seguintes. Lembra que eu disse que o gato estava assustado tentando entrar no quarto da minha tia? Se a porta tivesse aberta, ele teria entrado lá mesmo, para se esconder embaixo do guarda-roupa. Não estaria na minha frente tentando entrar no único quarto com a porta fechada. Estranhei e estiquei a cabeça para ver se minha mãe estava parada na frente da porta, mexendo no celular ou algo do tipo, e isso explicaria sua demora para abrir. Olhei e não a vi. Só que, como são 2 passos até a porta, eu não estava exatamente no corredor. Tinha um espaço que era meu ponto cego justamente na frente da porta. Fiquei esperando ouvir o barulho e nunca veio. Até que eu ouvi minha mãe falando algo na cozinha e eu a vi mexendo em alguma coisa na pia. Eu pensei: Ué, era minha avó? Mas o que ela tá fazendo parada na frente do quarto? Só que a altura não batia. No segundo seguinte, eu ouvi a voz dela na cozinha, respondendo qualquer coisa que a minha mãe tinha falado. Fiquei confusa. Me levantei e fui perguntar para elas se alguém tinha ido pro quarto da minha avó e ambas negaram. A porta realmente estava fechada. Elas estavam na cozinha todo esse tempo. Nem ao banheiro elas tinham ido. Só tínhamos nós 3 na casa naquele momento. Ainda confusa, voltei para a sala e sentei no mesmo lugar. Sabe quando você vê um vulto pelo canto do olho e pensa que é o seu cérebro pregando uma peça em você? Como eu falei no início, eu era cética e geralmente eu buscava e encontrava soluções lógicas para coisas estranhas que me aconteciam. Era só um truque do meu cérebro. Não entendi o porquê daquilo ter chamado tanto a minha atenção. Por que parecia tão real a ponto de eu perguntar para as outras pessoas se alguém tinha passado pelo corredor. Talvez seja porque eu não o vi de canto de olho especificamente, e sim diretamente através do reflexo da TV. Estava de dia e a janela do banheiro dava reflexo na TV, é por isso que refletia uma sombra quando alguém passava pelo corredor. Mesmo assim, geralmente eu não ia tão longe a ponto de questionar as pessoas ao meu redor. Então, por quê? E foi aí que eu obtive minha resposta. Nosso cérebro processa mais coisas do que percebemos. O que eu não tinha percebido na primeira vez, mas percebi agora, enquanto observava que o vulto fazia o caminho de volta do quarto da minha avó até a cozinha, era que o gato estava acompanhando o vulto com a cabeça. O gato estava vendo o vulto passar no corredor ao mesmo tempo que eu estava vendo o reflexo na TV do vulto passando no corredor. Ele tinha visto da primeira vez também, fazendo a mesma coisa de acompanhar com a cabeça, quando aquilo tinha ido ao quarto da minha avó e eu não tinha percebido. Esse era o motivo de eu ter tanta certeza que alguém tinha ido lá pela primeira vez, porque o gato também viu. Fiquei em choque. Uma coisa é você ver um vídeo online de um animal supostamente vendo um fantasma, porque pode ser a armação dos donos, edição de vídeo, qualquer coisa. Outra coisa é o seu animal de estimação ver a mesma coisa que você, com isso confirmando que não era coisa da sua cabeça. O gato me deu a certeza de que alguém realmente foi pro quarto da minha avó e agora estava voltando de lá. Peguei o gato no colo e entrei com ele no quarto da minha tia e depois no meu. Depois disso, nunca mais fui cética em relação ao sobrenatural. Se quiser, você pode continuar não acreditando, mas eu vi o que eu vi e o gato também. Não ironicamente, quando eu tava gravando o primeiro episódio com a Mina, a gente tava conversando sobre como a gente usa os nossos animais como um termômetro se tá tudo bem ou não. Tipo, se eu tô sozinha em casa e eu tô sentindo alguma coisa estranha e a Eva tá de boa, tá deitada, tá tranquila, eu também fico. Mas se eu tô sentindo uma coisa estranha e a Eva tá agitada, eu fico muito em choque, eu fico muito paranoica. E a Mina falou que ela, com os gatos dela é a mesma coisa, porque eu acredito que os animais. Não sei se eles enxergam alguma coisa que a gente não enxerga, ou se eles têm um sexto sentido pra perigo, assim. Sei lá, às vezes eu tô andando com a Eva na rua e se uma pessoa estranha começa a se aproximar, ela já tem uma reação estranha, então talvez seja um
instinto muito forte de defender a gente, mas eu acredito muito nisso. Muito mesmo. Eu nem sei no que eu acredito, mas eu sei que nisso eu acredito. E eu achei esse relato muito legal, eu achei ele muito bem escrito, achei esse final. Se quiser, você pode continuar não acreditando, mas eu vi o que eu vi e o gato também. Eu achei muito foda, assim. Achei que deu a emoção, assim, pra ler. Então, por isso que eu falo, caprichem nos relatos, porque é isso, sabe? É isso que vai deixando a gente na expectativa, assim, do que vai acontecer. Então, eu achei esse relato muito bom. Agradeço muito a Turner que mandou. E lembrando que o seu relato também pode ser contado aqui no Turno Win se você mandar ele para relatosdoturno@gmail.com. E eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu adorei. E apesar de eu não ter entendido a planta da casa, eu consegui imaginar a situação perfeitamente. E é isso, gente. Eu vejo vocês amanhã, na mesma hora e no mesmo lugar, com mais relatos. Um beijo e tchau, tchau.